existe também o tabu do homem procurar, né? O especialista, né? Ainda existe muito isso, aquele medo. Aquele medo de justamente sentir a necessidade, as dores, ver sangue nas fezes. E ter vergonha de ir no médico, né? Existe um tabu muito grande, existe a vergonha. Embora eu acho que nos últimos tempos as pessoas vêm se cuidando mais e ligando alertas em relação à saúde do intestino. Mas existe um tabu, o medo, a vergonha, isso precisa ser superado, porque a gente tem um grande número de doenças, desde doenças benignas até doenças malignas que acometem a região anorretal e o intestino de uma forma geral, que precisam ser diagnosticadas de uma forma precoce, porque tem grande sucesso com tratamento adequado. Agora, qual o momento certo para procurar o médico? Vamos lá. Os principais sintomas que levam o paciente ao consultório do proctologista são a dor. A dor é o sintoma mais agudo, né? O sangramento retal, ele chama muito a atenção, ele assusta. Prurido, que é a coceira na região anal, mas também a dificuldade de evacuar, a perda de peso, as dores abdominais com frequência, a mudança do hábito intestinal, mas não só esses pacientes que têm sintomas precisam procurar o proctologista. Toda pessoa, homem ou mulher, que completou 45 anos de idade, precisa ir ao proctologista e fazer pelo menos o exame de prevenção, o exame de rastreio para o câncer de intestino. Que exame é esse? Já fui curioso. Colonoscopia. Colonoscopia. Existe um exame chamado pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é um exame mais fácil, mais acessível, mas é um exame muito indeterminado. Qualquer sangramento no intestino, por uma hemorroida, por inflamação, ele pode positivar esse exame. Mas, na verdade, todo mundo que chega aos 45, com sintomas ou não, tem indicação de fazer a colonoscopia, que é aquele exame que a gente entra com a câmerazinha pelo reto e vai investigar todo o intestino grosso. E todos os pacientes que têm um histórico familiar de câncer também, eles têm essa necessidade e, assim, tem que ter esse gatilho de procurar o médico de acordo com o histórico familiar. Tem também a questão hereditária. Tem que Tem, sim. Se teve uma situação com meu pai, com a minha mãe e tal, então eu tenho que ligar o sinal de alerta. Sim, o câncer de intestino e o câncer de reto, ele tem um forte fator genético associado. E aí, se você teve um paciente na sua família, um familiar, né, que teve um câncer de intestino com menos de 45 anos, por exemplo, o rastreio ele tem que começar 10 anos antes do aparecimento daquele câncer. Então, é muito tempo. Se a gente for pensar, é muito tempo. Por isso que a informação, as campanhas, a gente está chegando agora no Março Azul, que a gente vai fazer a campanha de prevenção do câncer do intestino, elas mudam a história do paciente. Ele tem a possibilidade de ter um diagnóstico simples, por um exame invasivo, mas um exame seguro, e ter seu tratamento realizado, muitas vezes, de forma bem precoce. Tem altas chances de cura. Interessante, né? Tem esse tipo de característica, né, João Gabriel? E ela falou de um tema importante, que é a questão do câncer. E a gente teve agora, recentemente, um caso bem emblemático, que ficou na nossa... bem popular, vamos dizer assim, que é o caso de Preta Gil. Sim. Ela teve um câncer bem no colo retal ali, né? Preta Gil teve um câncer coloretal que já foi diagnosticado numa fase mais avançada. Interessante que nas entrevistas que ela dava, ela sempre disse que um dos arrependimentos foi não ter procurado o médico e ter feito os exames no momento que ela começou a ter sintomas. Né? Preta Gil tinha sangramento ao evacuar e ela teve um sintoma que às vezes chama a atenção do paciente também, que é a alteração na espessura das fezes. Ela começou a apresentar fezes mais finas. Isso chamou a atenção também. E aí, infelizmente, foi uma paciente que, de maneira muito jovem, né, a gente teve um desfecho ruim. E qual a lição que deixa para a população, um caso como esse? Prevenção. Prevenção, ela é a chave para o sucesso dessas doenças. Uma outra dúvida interessante, doutora. Tem alguns hábitos, alguns cuidados que a população ela pode ter para evitar chegar nesse câncer que, por exemplo, a gente estava conversando aqui no off há pouco, é o terceiro câncer que mais mata no mundo, né, doutora? Tem sim. O câncer de intestino, ele tem uma história genética associada, mas também tem fatores que pioram. Então, o alto consumo de carnes vermelhas. Olha, João Gabriel. A obesidade. Olha, gente, João Gabriel. Já fiz o segundo checklist aí. Então, assim, na verdade, o intestino, ele
precisa de bons hábitos para que ele funcione de maneira correta, né? Então, o que a gente precisa é combater a obesidade, atividade física, boa alimentação, como em diversas outras doenças, né? Mas o câncer de intestino tem essa característica também de ter esse fator genético associado com esses fatores de risco, né? Vamos falar, para a gente continuar falando mais ainda desse problema, né? Eu queria 2 casos, por exemplo, um caso de que a senhora dissesse assim, eita, eu tenho um exemplo de que a pessoa identificou o câncer de intestino e conseguiu curar. E a pessoa, você dizer assim, que acho que deve ser muito gratificante para o profissional de saúde, para o médico, ter esse tipo de situação. Relata para a gente esse fato e depois eu queria perguntar para a senhora sobre algum fato que a senhora deve ter dito assim, puxa, rapaz, né, se tivesse sido antes, né, a gente poderia ter tentado, né? Tenho sim. Na verdade, é até comum no consultório, no exame de colonoscopia, principalmente, a gente a gente identificar a presença de pólipos. Pólipos são lesões, a princípio, benignas, que podem se transformar em lesões malignas no câncer de intestino. A literatura diz que essa transformação ela pode levar até 10 anos. Então, diariamente, nos exames de colonoscopia, a gente identifica pólipos. Quando a gente retira aquele pólipo no próprio exame, que a gente pega a biópsia, a gente vê o tipo de pólipo, a gente sabe que aquele tipo histológico ia ser um caso de câncer no intestino. Então, ora, o paciente não tem nada melhor do que fez um exame simples, retirou ali, evitou que aquilo acontecesse. Só precisa repetir, fazer uma nova colonoscopia, de acordo com o tipo que vem na biópsia, lógico, mas a gente fez o tratamento curativo ali. E tem um outro caso que recentemente aconteceu no consultório, que é uma das coisas que mais me deixa triste. Foi uma paciente que, inclusive, ela tinha sintomas na região anal. Ela achava que são hemorroidas. São hemorroidas, isso é tranquilo. E ela é jovem, tem 48 anos. Foi na ginecologista, a ginecologista ficou na dúvida e aí pediu para procurar a gente, né, especialista. Quando ela chegou, já era um tipo de câncer avançado. Ela tinha uma hemorroide assim, mas ali por trás havia a presença de um câncer de reto. Hemorroida não vira câncer. Isso é outra pergunta que fazem muito no consultório. Outro tabu. Isso, a hemorroida ela não vira câncer, mas o câncer ele pode surgir no reto. E ali, na presença de hemorroides, às vezes o paciente pode ficar confuso, não saber o que é. Por isso que qualquer alteração vale a pena investigação. Falando em hemorroida, né? Certo. É um amigo meu que mandou perguntar. Como é que é o tratamento para hemorroida? Existe um tratamento hoje para hemorroida? A pergunta melhor que um amigo seu pode ter perguntado também. Tem cura para hemorroida, doutora? Tem. Hemorroides, assim, a gente tem diversos tipos, né? Tem aquelas hemorroidas, a gente costuma dizer que tem 4 graus, né? A gente costuma dizer não, existem 4 graus, né? E o tratamento depende de como essa doença se apresenta, né? Então, hoje a gente tem desde tratamentos simples, como comprimidos e pomadas que a gente faz ali no consultório, o paciente tem uma ótima resposta. A gente tem tratamento com cirurgia tradicional, cirurgia convencional. Cirurgia, o que? Arranca? Cirurgia, a gente retira as hemorroidas. A gente tem ligadura elástica, que é um tratamento que a gente faz para aquelas hemorroidas que estão só dentro do canal anal. E a gente tem um laser, que hoje a gente utiliza muito porque o paciente tem uma resposta melhor, né, no pós-operatório, causa uma reação inflamatória menor, a recuperação é mais rápida, cicatrização. Então, a gente tem diversos tipos de tratamento para hemorroidas. Interessante, em relação a essa questão da hemorroidas, muitas pessoas dizem assim que a hemorroida é causada por alimentação. Acaba de dizer, rapaz, se eu comer uma buchada, eu posso porque fez muita força. Não, mas existem mitos. Mas é verdade. É verdade, doutora? É verdade. Porque o que é que acontece? As hemorroidas, elas surgem com o esforço que a gente faz para evacuar. Então, todo mundo tem os vasos na região anal. Todo mundo pode desenvolver. E estima-se que 50% da população vai ter alguma queixa relacionada às hemorroidas na vida. Então, o que é que acontece? O esforço para evacuar, passar muitos dias sem evacuar, passar muito tempo no vaso para conseguir fazer cocô. E com o celular, passar meia hora, né? Isso. Então, tudo isso pode fazer com que a gente desenvolva hemorroidas. Outros fatores também. Existe também a história genética associada à hemorroida. Calor! O pessoal diz, rapaz, sentei numa calçada. O calor não faz surgir. Não faz surgir a hemorroida. Tem gente que diz assim, eu vou andar... Viu, meu amigo Alisson Gomes? Vou andar vou pra vaquejada, vou montar no cavalo,
peguei hemorroida. Eu tenho um amigo meu, lá na região de Queimados, que disse isso pra Não, mim. o calor não faz surgir, mas ela pode fazer com que a hemorroida que esteja ali sem sintomas entre em crise. Entendi. Porque a gente pode ter Ela a hemorroida e agrava. não ter tantos sintomas. E a gente pode ter a crise, a trombose hemorroidária, que aí Entendi. é um episódio bem doloroso. Mas, assim, todos esses sintomas, tudo isso, o paciente ele precisa ter em mente que ele precisa ajustar o intestino para que ele evacue certo, para que evite-se as crises e também o surgimento de hemorroidas, né? A hemorroida, assim, é a queixa principal do consultório. É mesmo? É a queixa principal do consultório. Também é muito comum, assim, mulheres que tiveram filhos, independente do parto ser normal ou não, mas só o peso do útero na gestação faz com que a gente possa ter hemorroidas, né? Estufam os vasos da pelve e aí a gente tem o surgimento de hemorroidas. Caramba. Por isso que a obesidade também Também, é o né? mesmo Tem que ter peso esse abdominal. Tem que ter esse cuidado também que ter com o esse peso, manter a qualidade de vida. Queria Pois fazer não. uma pergunta. Você Pode falou, fazer. todos esses temas que você fala aí é muito ouvido na sociedade, o pessoal tem muita curiosidade, tem muito mito. E hoje a gente tem essa facilidade, vamos dizer assim, de ter a informação de fácil acesso. Celular, no Google, IA, hoje em dia que é muito em voga, né? Como é que é para vocês, como médicos, ouvir um paciente dizendo não, eu vi no Google que isso pode ser tal, isso pode ser aquilo. Como é que vocês escutam isso? Como é que vocês lidam com esse problema hoje? A informação, ela ajuda ao paciente, muitas vezes, a identificar, ter uma noção do seu problema, saber que médico deve procurar, mas a informação, ela também, às vezes, assusta de maneira desnecessária. Então, eu ainda considero que o acesso à informação ajuda muito o paciente, ajuda bastante. Ele chega mais orientado, ele chega, às vezes, seguro do médico que escolheu, porque viu no Instagram, ou viu em algum lugar e se identificou com a postura daquele médico. Então, eu considero uma ótima ferramenta. Interessante, né? Que 50% das consultas são relacionadas à hemorroida. E outra coisa, antigamente se dizia que quem tinha hemorroida é que era mais velho, idoso, não tem? É outro mito, né? Tem, sim, uma faixa de aparecimento. Costuma aparecer doutora? a partir dos 45. Assim, a maior faixa etária, né? De 45, 50, 55 anos, quando elas surgem. Mas Se aparecer, assim, a gente vai tratar, se Deus quiser. mas no dia a dia a gente vê em todas as faixas etárias, assim, a infância não, né? É muito difícil. Mas desde a adolescência até a vida adulta é muito frequente.